Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa jornada de estudo bíblico a respeito dos fundamentos bíblicos da família. Tudo bem com você? A nossa lição de hoje nós vamos tratar sobre os primeiros filhos, primeiros conflitos. Qual é o lar que não tem conflito hoje? Principalmente quando diz respeito a filhos em um número assim, vamos supor assim, acima de 2, e às vezes não há conflito entre os irmãos. Nós, como pais, temos o nosso papel, temos um papel fundamental na restauração da comunhão e na finalização e na colocar, enfim, o remediar os conflitos que há entre os nossos filhos. Mas antes de dar início, vamos fazer a nossa oração? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti neste momento, rogamos a Tua bênção e a Tua graça sobre nossas vidas, nessa lição que vamos estar estudando a respeito dos primeiros filhos, primeiros conflitos. Precisamos, Senhor, da sabedoria celestial, precisamos da orientação divina, da Tua santa palavra em nosso coração, abrindo nosso entendimento quando nós devemos nos lidar com todos esses conflitos que há no meio e entre os nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O texto base para essa lição, primeiros filhos, primeiros conflitos, está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7. Vamos olhar nossa Bíblia para ver como que está? Gênesis, capítulo 1, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 7, que diz assim: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelha. Algumas traduções falam pastor de ovelha. E Caim era cultivador da terra. E no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Amém? Até aqui esse texto. É uma passagem bíblica que é conhecida por todos a respeito dessa história, dessa narração histórica, a respeito desses dois irmãos, Caim e Abel. Primeiros filhos, primeiros conflitos. Diz assim o texto-chave, é assim, o versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, procederes mal, eis que o pecado já está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Quando o pecado entrou no jardim do Éden, e que o casal caiu nesse pecado, cometeu esse pecado, esse ato de desobediência a Deus, o pecado contaminou tudo. Como nós sempre vemos falando nas outras lições anteriores, tudo foi contaminado pelo pecado, tudo foi maculado, perdeu a sua beleza, a sua pureza. O que nós chamamos na teologia de depravação total. E essa ação aqui, que dessa queda do primeiro casal,
nós podemos ver que Eva foi persuadida pela serpente a pecar. Ela foi persuadida naquele diálogo, naquela conversa, de cometer um pecado, um ato de desobediência a Deus. Aqui Eva deixou ser persuadida pelas palavras, pelas falas da serpente, permitiu-se ser persuadida. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Caim não permitiu, não aceitou ser dissuadido de seu pecado quando ele foi avisado por Deus. Você vê que há um antagonismo aqui. Eva permitiu que seu coração fosse persuadido pela serpente a cometer o pecado. E Caim não aceitou ser dissuadido a respeito do seu pecado, nem sequer por Deus ele quis ser ouvido. Então você vê que, olha a predisposição, a disposição que Eva teve em cometer o pecado e a disposição que Caim teve em cometer o pecado e a disposição de não obedecer a Deus. O pecado quebrou essa disposição que havia antes, que era a disposição para não pecar, para viver em obediência a Deus, em harmonia com Deus. Essa disposição que era natural, que tinha no ser humano no Jardim do Éden, foi quebrada e essa disposição se tornou uma indisposição em obedecer a Deus. A primeira coisa é o pecado de Caim. Caim, ele era esses dois irmãos, um era agricultor e outro era pecuarista, que eram os meios antigos de ganhar a vida. E Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E uma coisa que eu mais me chama a atenção aqui, logo nessa característica, é que ambos tinham essas qualificações de trabalho, estava à disposição ao trabalho, tinha a disposição de agricultor, de ser pastor, mas eles tinham essa virtude neles de trabalho, trabalhar, deveres, ou obrigação moral de um homem, como Deus tem colocado nessa natureza, no homem, no ato da criação, que o homem foi feito para trabalhar, não ser escravo do trabalho, mas ter essa função, é o que nós chamamos hoje, o trabalho é que dignifica o homem, desde quando o trabalho seja honesto e não foge dos princípios das Sagradas Escrituras. E nós vemos aqui que esses dois homens tinham essa qualidade, esses dois personagens, Caim e Abel, tinham essas qualidades, essas virtudes, que eram pessoas de trabalho. Com certeza foi Adão que passou para eles, nós podemos deduzir isso, que Adão passou esse ensinamento para esses dois filhos deles, e que por causa que ele tinha recebido do próprio Deus. Mas né, nesse ato após a colheita, após o período de trabalho, que nós não sabemos, eles tiveram a disposição de levar o quê? Uma oferta para Deus. Caim levou a sua, Abel levou a sua oferta. Isso nos mostra que há indícios que esse trabalho religioso de levar oferta a Deus, nós deduzimos que também foi passado de pai para filho, como Deus passou para Adão, com certeza, e nós deduzimos com certeza também que foi exemplo de pai para filho, que após uma colheita, após o resultado do trabalho, com esforço, tinha que levar uma oferta a Deus. Então isso nos mostra essa disposição não só de ensinamento de trabalhos físicos, social, moral, essa virtude de trabalho para se manter, mas também eles tinham sido educados e ensinados a respeito do trabalho religioso também. Você vê que essas duas coisas andam juntas.
O trabalho manual, no que diz respeito à nossa vida física, social, e o trabalho religioso. É uma grande lição para nós. Hoje nós temos a preocupação de educarmos nossos filhos, ajudar nossos filhos a escolher as carreiras deles, advogados, médicos, e sempre as melhores, principalmente aquelas que trazem um bom retorno financeiro. Nós nos preocupamos com o filho para escolher uma boa carreira que seja gloriosa, que tenha uma boa remuneração, ter um retorno financeiro, prosperidade. Nós temos essa preocupação de colocar o nosso filho para estudar, para se preparar, para tudo que diz respeito à carreira e à profissão deles. Mas só que nós somos ao extremo de nos preocupar com isso, mas nós temos uma dificuldade em ensinar os nossos filhos a prestar serviço religioso, a se preocupar com a carreira religiosa, o ministério, e trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus, servir o reino de Deus. Nós invertemos essa coisa. Essa coisa foi invertida por causa do pecado. Então, há uma necessidade de que isso seja resgatado em nossa vida também, de ensinarmos os nossos filhos a servir a Deus, trabalhar para Deus, se preocupar com o ministério que diz respeito ao reino de Deus. E eles tinham essas qualidades, que era trabalho e o trabalho de servir e eu prestar serviço a Deus. Ou seja, serviço religioso, trabalho religioso. Quantos de nós nos preocupamos em educar nossos filhos para preocupar-se com a carreira religiosa, o trabalho ministerial que eles podem exercer? Será que nós preparamos os nossos filhos para isso? Não. Nós temos uma grande dificuldade nessa área. Nós não nos preocupamos em o filho ser um pastor, ser um músico, ser um professor, ser uma educadora na igreja, nas comunidades. Nós não nos preocupamos com isso, preocupamos com as outras carreiras e menos com isso de servir a Deus. Bom, voltando aqui na lição, essas duas pessoas, esses dois personagens levam a oferta para Deus e Deus se agradou da oferta de Abel. Agradou-se Deus de Abel e da sua oferta, e rejeitou Caim da mesma e da sua oferta. Ou seja, tem uma aceitação e uma rejeição. Só que às vezes tem alguma confusão, que as pessoas pensam que Deus rejeitou a oferta de Abel, a oferta de Caim, e gostou mais da oferta de Abel. Não. A ideia aqui em primeiro lugar, Deus aceitou o ofertante e rejeitou o ofertante. Ou seja, o coração do ofertante, a disposição, o que está por trás, o interesse do ofertante, é que vai decidir se ele é aceito ou não, e se a sua oferta é aceita ou não para Deus. A gravidade do problema aqui desses dois irmãos, desse irmão Caim, e a gravidade desse problema que ocorreu nesse relacionamento aqui, não é por causa da oferta, mas por causa do coração dos ofertantes. É por isso que quando Jesus disse que quando alguém fosse levar uma oferta e suspeitasse que alguém tivesse alguma coisa contra ele, deixasse a oferta e deixasse a oferta no altar e corresse o mais rápido possível para restaurar, para que pudesse consertar esse relacionamento e essa situação. Então é um erro pensar que Deus rejeitou a oferta. Não, primeiro Deus rejeitou o ofertante. Primeiro Deus aceitou o ofertante, no caso Abel, e rejeitou o ofertante, no caso Caim, e depois para as suas ofertas. Ou seja,
é a predisposição do coração. Qual é o interesse que está por trás do coração? É simplesmente um ato de cumprir mais alguma coisa? É simplesmente para se mostrar que está fazendo algo para Deus? É o que nós devemos pensar. Será que nós ensinamos os nossos filhos a levar ofertas, a trazer dízimo, simplesmente para mostrar para terceiros, para os de fora, que nossos filhos também são ofertantes, são dizimistas, mas nós não mostramos que eles, que acima de tudo, o coração deve estar reto e com interesse sincero de engrandecer e honrar a Deus e não se preocupar com o que os de fora, os terceiros, vão estar julgando? Será que também nós não levamos nosso dízimo, nossa oferta no altar? Não é simplesmente pelo fato de o que os outros vão pensar de mim se eu não levar a oferta? O que os outros vão pensar de mim se eu não dou dízimo? Será que não é isso? Então nós devemos nos preocupar com isso. A gravidade não é a oferta em si. Isso é coisa secundária. A preocupação, o entendimento, a ideia que é do coração dos ofertantes. É o coração desses dois homens aqui é o que conta. Mas muito bem, após isso Caim ficou revoltado, triste, ficou caído, com semblante caído, simplesmente o coração do espírito dele ficou lá embaixo por causa de uma rejeição. É interessante que por causa dessa rejeição, em vez dele ele se permitir ser levado até Deus e se arrepender e confessar esse pecado, ele deveria muito bem, era o quê? Consertar, ver, ter consciência. Não, ele preferiu pegar essa coisa e por alguma, ou um mal, ou um terrível, uma crueldade contra o teu próprio irmão. Então isso já nos revela o quê? Que não era a oferta que Caim, o problema não era a oferta que Caim levou, o problema era o coração de Caim. Há vários textos na Bíblia que falam que Deus olha mais para o ofertante do que para a oferta. Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, que quando o coração de Saul estava mais preocupado em levar e fazer sacrifício para Deus do que obedecer a Deus. Amós, no capítulo 5, versículo 22, 24, fala também que é uma preocupação do povo servir a Deus com oferta e o coração estava completamente afastado de Deus. Muito bem. Agora nós vamos ver sobre essa índole de cada um deles. O que é índole? Índole é a coisa que é inerente do indivíduo, ou a inclinação ou temperamento que cada um tem. É o que caracteriza cada um de nós. E aqui nós vemos a índole de Caim, era o que? Caracterizado e o coração dele inclinado mais a prática do mal. E ao contrário de Abel, é considerado que o coração dele era mais inclinado para o bom, para o bem, que era o que nós chamamos de justiça, que conforme Mateus 23 e Hebreus capítulo 2, 12. Então você vê que a inclinação do coração de cada um deve ser tratada gradativamente pela palavra de Deus, deve se render a Deus, que Deus trabalhe nessa índole, nessa inclinação que nós temos no nosso coração. Eu tenho a minha inclinação do coração, você tem, cada um de nós tem. O problema é estar inclinado mais ao quê? A praticar o quê? A quem o nosso coração está mais inclinado? A quem o nosso coração está mais propenso a servir? E o melhor, nós estamos notando em nossos filhos qual é a inclinação do coração de cada um deles? Qual é a disposição de cada um, a personalidade de cada um deles? Para onde estão caminhando nossos filhos?
Nós estamos preocupados com essas personalidades, a característica, esse temperamento, a inclinação de cada um de nossos filhos? Nós temos orado a respeito disso, nós temos ensinado e discipulado nossos filhos a respeito disso. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 20, vai fazer 21, eu tenho uma filha que vai fazer 18 e tenho uma filha que vai fazer 13 anos. Cada um tem as suas características pessoais, cada um tem suas personalidades, seu temperamento, cada um tem a sua inclinação. E cabe a mim, como papel de pai, a minha esposa como mãe, saber lidar com esses temperamentos, com essas inclinações e trabalhar e com muita graça e oração e ensinamento da palavra para que esses corações de cada um deles sejam inclinados em obediência, em obedecer e a andar sempre em obediência à palavra de Deus. Então é uma preocupação minha e tua, meu irmão, de ver a inclinação e o temperamento de nossos filhos e o que nós estamos fazendo a respeito disso que possa ser tratado por Deus. Então essa inclinação foi o que? Trouxe evidência o que? Uma reação de Caim. E qual foi a reação de Caim? É ficar enfurecido e cheio de desgosto por causa da rejeição de Deus. Mas não é porque Deus o rejeitou simplesmente assim, é porque o que nós cremos é porque Deus olhou para o coração de Caim e em vez dessa reprovação levá-lo a confessar e deixar, não, ele preferiu dar andamento à inclinação do coração, que era a inclinação à prática do mal. Mas essa tendência da inclinação ao mal, Deus interferiu nessa situação, falando para ele, alertando para ele: tome cuidado, porque você está irado, porque caiu o teu semblante, o pecado já está à porta, e se você que tem que dominar ele, não, senão você vai viver escravo a serviço do desejo dele. Tome cuidado. Então nós vemos aqui o quê? A intervenção de Deus, a orientação de Deus em mudar a situação. A aceitação de Abel e da oferta foi o motivo que fez Caim ficar revoltado, irado e ficar desgostoso. Essa aceitação, quando Deus percebeu, interferiu, alertando ele a respeito do perigo. Mas ele não quis essa oportunidade que Deus deu para ele, deixar isso de lado, ele não aceitou. Então o que é? Porque a revolta de Caim foi que Abel foi bem aceito. Então, em vez de ele ver esse alvo, essa rejeição e essa aceitação do irmão, para que ele pudesse seguir o mesmo exemplo, ele preferiu tomar atitude drástica. A aceitação de alguém, do irmão, passou a ser o motivo de raiva e de ira, e esse irmão passou a ser o alvo da ira dele. Será que às vezes nós não somos assim? A aprovação de Deus em alguém, na vida de alguém, provoca ira em nós e revolta? Será que os nossos filhos também não estão tendo esse tipo de dificuldade? Às vezes a aceitação ou aprovação de um em qualquer área da vida, em vez de provocar alegria, prazer e motivação para que ele possa também seguir o exemplo e seguir o mesmo caminho, está rendendo o coração à ira, inclinando o coração à ira e à raiva entre ele e o irmão? Então Deus, o que Deus, dessa interferência de Deus? Deus estava fazendo essas perguntas para ele, e nessas perguntas Deus estava oferecendo uma oportunidade.
Deus interferiu, fazendo pergunta, alertando e oferecendo oportunidade. Se você proceder corretamente, você vai ser aceito. Mas o que é? Ele preferiu ser levado pela raiva e pela ira, conforme Provérbios 15, 13, levado à ruína simplesmente por causa da ira, e o semblante descaído. Então ele foi, em vez de ele sair de um início de crueldade, de mal, em vez de ele sair disso e trilhar para o caminho de aceitação da oportunidade que Deus estava oferecendo, ele preferiu dar prosseguimento ao caminho da ruína, o caminho da ira. Então, essa oportunidade que Deus está oferecendo, isso nos mostra que Deus é aquele que não desiste, está sempre oferecendo uma oportunidade para mim, para você, para nós. E assim nós devemos tratar de ensinar os nossos filhos também. A outra coisa que Deus falou assim, não é só a interferência de Deus, a oportunidade que Deus estava oferecendo e um aviso de alerta. O mal, se todavia procederes, o mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Tem três coisas aqui. Deus está falando, o aviso de Deus, o mal está aí. O mal está aí, não pratique o mal. E esse mal é consequência de quê? O pecado já está na porta. O pecado já está aí. Então, esse mal que está dentro do coração, o pecado só está aguardando a oportunidade para ser executado. Tome cuidado com o desejo, porque se você praticar o mal, o pecado já está à porta e você vai viver pelo desejo dele, você vai ser escravo dele. E você não pode ser escravo dele, você tem que dominar, controlar esse ímpeto que há dentro de você. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Cuidado com o mal. Cuidado com o pecado que está sempre em nossa volta e cuidado com o mal, cuidado com os nossos desejos, porque é nós que devemos controlar, dominar os nossos desejos. Esse negócio de contra ti, mas te cumpre dominar, está falando de um autocontrole, é o domínio próprio que nós devemos ter. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, fala de autodomínio, o autocontrole que nós devemos ter. Ele fala assim, o pecado já está à porta, ou seja, o pecado está ao lado, só aguardando a oportunidade. Eu lembro de uma frase do Billy Graham, uma mensagem dele que diz, muitos não pecam por falta de oportunidade. E não é por falta de medo, é por falta de oportunidade. E assim que surgir a oportunidade de pecado, ele comete. Aí o pecado já passa a ser dominar a vida dele. Então nós devemos tomar cuidado. Ensinar nossos filhos a respeito disso. Trabalhar no temperamento dele, no autocontrole deles, porque o pecado está em volta. Só aguardando uma oportunidade. E a partir do momento que a pessoa cede a oportunidade ao pecado, ele passa a ser escravo desse pecado. Quer dizer, um exemplo? Quando a pessoa comete uma mentira e ela vive preocupada para que as pessoas não descubram essa mentira, essa pessoa fica correndo de um lado para o outro, caçando argumento, tentando ocultar e esconder e não demonstrar. Por quê? Não quer que ninguém saiba. Então mostra que essa pessoa já é escrava. A Bíblia diz que daquilo como é vencido, dele se torna escravo. Quantos que é escravo da imoralidade, da pornografia, da indecência, da mentira, de tantas outras coisas, da comelância, do falta de autocontrole no que diz respeito à comida, à bebida.
a ostentação de ter, falta de controle. E às vezes, por causa disso, dessas más atitudes que não têm controle, eles passam a ser escravos do pecado. Domina eles. São dominados por ele. Será que às vezes não tem alguma coisa que às vezes pode estar nos dominando nessa nossa vida, nessa nossa prática? E o objetivo do pecado é dominar o homem. Mas nós temos o privilégio que Cristo se manifestou para nos livrar do poder do pecado e do mal. A atitude de Caim deveria ser o quê? Fazer igual salmista falou, escreveu no Salmo 51, reconhecer, pedir a Deus perdão e misericórdia e sair desse caminho de mal e entrar no caminho de bem, conforme o salmista escreveu no Salmo 51. Essa deveria ser a atitude de Caim. Cometemos erros? Cometemos. Cometemos pecados? Sim, nós vamos cometer pecados, cometemos. Mas a nossa postura não é continuar nessa rotina de queda e prática de queda, mas é confessar, recorrer a Deus, pedindo a Deus graça e misericórdia. O assassinato, e nessa falta de empenho dele em reconhecer a sua fragilidade, pedir a Deus graça, então nós vemos o que? O assassinato de Abel foi inevitável por causa da maldade dele. Caim, não sabemos por que ele é assim, como que ele matou o irmão dele. A Bíblia diz que ele se levantou contra o irmão e matou o irmão. Quem sabe ele não usou a própria ferramenta de trabalho para matar o irmão. Quem sabe ele não usou a própria ferramenta. Às vezes assim nós devemos tomar cuidado com os instrumentos que Deus tem dado para nós de bênção. Nós não estamos matando nossos próprios irmãos, ou os irmãos matando outros irmãos dentro da própria casa, esses conflitos entre irmãos, entre filhos dentro da nossa própria casa. Será que nós não estamos tendo atitude a que os mesmos recursos e ferramentas que Deus tem entregue em nossa mão, como a nossa boca para louvar, com as nossas mãos para o adorar, para servir, para trabalhar, nós estamos usando essas ferramentas, essas bênçãos para matar o irmão, as mãos para exercer a violência, os pés para correr o caminho da maldade e a boca para matar com palavras, incendiar vidas, levar, em vez de abençoar, amaldiçoar. Então aqui nós podemos ver aqui, Abel, esse inocente, foi vítima de uma crueldade de um irmão que estava com um caminho perverso, a caminho da perversidade, da crueldade. Isso nos mostra o que também? Que os filhos projetam aquilo que são os pais. Às vezes não nas mesmas práticas, mas o pecado que danificou o pai deles, do caso de Adão, danificou tudo, interferiu em tudo que era bonito e belo, ao ponto que essa prática de pecado foi progressiva, aumentando de nível e a escala de pecado foi se tornando cada vez maior. De um ato de desobediência, simplesmente de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, causou a expulsão, mas não se limitou a isso. Esse ato de desobediência do pai Adão fez com que o filho projetasse também uma vida de pecado nele, mas de uma escala maior. Você vê que um ato de um pai desobediente põe uma engrenagem em movimento na família? É o que eu, como pai, você, nós devemos nos preocupar com a nossa vida de desobediência em pecado. Porque se nós pecarmos, irmãos, não vai envolver só a nossa vida. Não fica só limitado a nossa vida, não, por uma engrenagem. E é um jogo de engrenagem, uma está interligada à outra, que vai interferindo. Eu cometer a vida de pecado, de imoralidade, desobediência a Deus, não é simplesmente eu só vou viver isso.
a minha família vai viver, a minha esposa vai sofrer, os meus filhos vão sofrer, a igreja, a comunidade a qual eu faço parte vai sofrer, os meus familiares vão sofrer, os meus vizinhos, amigos vão sofrer. Está entendendo a gravidade da desobediência quando o homem decide colocar ela em prática? Pense nisso. Então, esse ato de desobediência de Adão, de pecado, foi uma engrenagem em movimento que fez o quê? Caim cometer esse mesmo pecado. E como eu falei que o filho, às vezes, é a projeção daquilo que o pai, ele projeta aquilo que o pai é. Nós podemos ver que um pouco além depois de Caim, ali, quando vem falando aqueles poucos números de descendentes deles, ali, que veio a geração dele, foi uma geração violenta, cruel, e eles amavam a violência. Você vê que começou de Caim e veio os outros, Caim, Meleque, tudo. Interessante aqui que eles tinham prazer nessas desobediências. Tu está entendendo a gravidade? A responsabilidade nossa como pai, como nossos filhos, de exemplo? Mas, por outro lado, nós vemos em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, que Adão teve um outro filho, e esse nome se tornou Sete. Foi onde eles passaram a invocar o nome de Deus novamente. Então, tomaram a decisão errada, e os filhos foram seguindo e dando crescimento numa escala maior. Mas também, quando tem a decisão correta em servir e seguir a Deus, os filhos também vão continuar seguindo a Deus. Embora isso não nos garanta que os filhos possam ter decisões precipitadas. Porque cada um, como nós falamos anteriormente, cada um tem a sua personalidade, tem sua inclinação, tem seu temperamento, e às vezes não trabalhado por Deus e não permitir que a palavra habite no coração de cada um deles, às vezes pode ter decisões erradas. Também, às vezes, tem pais piedosos que ensinam aos filhos o caminho que devem andar, mas isso não é a garantia que os filhos vão andar nesses caminhos que foram ensinados pelos pais. Às vezes nós temos a tendência de julgar e pré-julgar as pessoas. Quando tem um comportamento ruim ou errado, nós simplesmente falando, não tem pai? Esse fulano não tem mãe? Nós julgamos que a culpa é do pai e a culpa é da mãe, e nem sempre é assim. Às vezes existe grandes exemplos bíblicos, grandes exemplos bíblicos, como também na sociedade, que os pais são piedosos, honrados diante de Deus, diante da sociedade, mas os filhos simplesmente tomam uma outra direção. No caso, nós temos exemplo, por exemplo, um grande exemplo nós temos é o profeta Samuel. Ele era um homem justo, um juiz, honesto, mas porém os filhos dele não seguiam o mesmo exemplo dele. A outra coisa aqui, nós devemos tomar cuidado com a comparação, inveja e desejo. Quem tem a mania de se comparar, inveja e desejo descontrolado, não controlado, isso quer dizer que essa pessoa tem uma mentalidade e maturidade carnal. E falta nele mentalidade e maturidade espiritual, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos olhar lá, Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos ver o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 5. Diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ele está falando que da inclinação do coração, quem é voltado para isso. Então, se nós temos um coração com desejo descontrolado das coisas carnais, vai ser sempre para isso. Se nós temos a mania de fazer
comparação entre um irmão e outro, se nós temos inveja, ira, isso nos mostra que é a inclinação carnal. E é com isso que nós devemos tomar muito cuidado. Que desejo é que está dominando? É desejo controlado ou é incontrolado? É ira ou é a comparação? A outra coisa nós devemos tomar muito cuidado, comunicar sempre conflitos. A Bíblia recomenda o silêncio quando há problema ou pecados. A Bíblia não recomenda o silêncio quando há problema nos pecados. Quando fala que quando o irmão pecar, deve exortar. Ou seja, nós devemos estar alertos e comunicar a respeito dos perigos que existem nos conflitos entre os nossos filhos, entre esses irmãos. Nós devemos estar atentos e alertá-los e exortá-los muito a respeito disso, porque se nós não estivermos atentos a esses conflitos, como aconteceu com os dois irmãos Jacó e Esaú, houve um conflito e parece que não era bem observado. Em Jacó também parece que não era observado esse conflito entre irmãos e não foi tratado e alertado com antecedência para que não desse procedimento a um mal maior. Assim somos nós, como pai, devemos estar alerta nos conflitos que há dentro de nosso lar e principalmente os conflitos que há entre os nossos filhos, entre irmãos. Há uma necessidade, devemos ter uma direção, orientação em tirar esses conflitos, amenizar e parar com esses conflitos entre irmãos para que não venha provocar um mal maior. Então, o que esse conflito nós devemos ensinar também os nossos filhos a fazer o quê? O movimento deles é sempre restaurar e acabar com esse conflito e restaurar o relacionamento entre irmãos. É triste quando nós vemos irmãos sempre em conflitos, e conflitos quando às vezes começou quando eram crianças, quando era pequeno, e isso não foi tratado pelos pais, nem por aqueles que eram mais experientes, e esses conflitos foram se intensificando, e às vezes tem eles que já estão de idade, não se perdoam e até morrem sem conversar um irmão com o outro. E principalmente para nós cristãos, se estamos em conflitos com alguns de nossos irmãos, vamos dizer assim, de sangue, e espirituais também, quem é mais maduro deve dar o passo de restaurar esse relacionamento e acabar com esse conflito. E quando nós percebemos isso em nossos filhos também, devemos orientá-los ao dar o passo e levar eles a restaurar e mudar essa situação, para não ver uma coisa mais grave amanhã. Então aqui, quando a pessoa quer acabar com todos os conflitos aqui, a intenção não é ridicularizar e fazer de falsa argumentação para sarar os conflitos, mas é para ver a cura, a saúde na família. É triste quando uma casa existem irmãos que moram na mesma casa, faz parte do mesmo lar, mas vive sempre em conflitos e tem conflitos que ainda não são tratados. Muito bem. E agora outra coisa aqui é fazer um bom uso das diferenças. Ou seja, nós devemos ensinar os nossos filhos que nessa diferença que tem entre um e o outro, eles devem observar isso, encarar isso como oportunidade para o quê? Aprender, se aprimorar e ver que há qualificações que é inerentes e é particular de cada um. Nós devemos lidar com isso. Não permitir que nasça inveja em nosso coração, e olharmos para os nossos filhos, que há diferença entre eles, e que eles não encarem isso que provoque ira ou inveja.
mas que nós possamos orientá-los a enxergar isso como bênção e entender que uma posição do irmão e do outro não é melhor e nem pior. É coisas que Deus tem feito e faz na vida de cada um. É o que nós falamos em algumas outras lições a respeito do casal. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que é músico, eu tenho uma filha que é mais dedicada na área da educação, da orientação, e tem outra que não se envolve que nenhuma com essas 2 áreas. Ela gosta mais de ficar na prática só de leitura. É menos qualificada um ou outro? Não. Cada um com as suas qualificações e aproveitando isso para edificar um ao outro e ensinar que o filho possa ver as qualificações do outro, não para menosprezar, não pior ou melhor, mas que aquilo é uma virtude e que aquilo é bom e é particular e para cada um deles. E encarar essas diferenças, tratar com essas diferenças, é dever de nós como pai, observarmos isso também e tomarmos um cuidado também. Não nós vemos essa diferença entre personalidade e prática de nossos filhos e nós priorizarmos um mais do que o outro, porque aí nós não estamos implantando conflitos e briga dentro do nosso lar. É o que nós vemos de Jacó e Esaú. Um era preferido da mãe e o outro era preferido do pai. Jacó tinha 11 filhos, 12, e um era o preferido ali. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por que a mãe gostava mais de Jacó? Por que o outro Isaac gostava mais de Esaú? Por que Rebeca gostava mais de Jacó? Por que Isaac gostava mais de Esaú? Por que essa preferência? Será que não é porque tinha características que era do pai ou da mãe? Então eles preferiam olhar para aqueles como uma dedicação maior? Eu sou pastor, eu sou teólogo, e dos meus filhos, 3 nenhum se interessa por essa área. Tanto que é músicos. Meu filho é músico, minha filha é uma outra área, minha outra filha é uma outra área também, ministério diferente, uma tem ministério ainda não tem definido ainda, ela não entendeu o seu chamado ainda, as 2 não entenderam o seu chamado ainda, mas já viu que na área da teologia, e o meu sonho era ver meus filhos estudando teologia, mas eles não têm esse interesse, essa dedicação que eu quero. E essa é uma preocupação, às vezes nós priorizarmos aquele que parece mais com nós. Às vezes a mãe prioriza mais o filho que parece mais com ela, e às vezes o pai priorizando o filho que parece mais com ele, e rejeitando e não sabendo trabalhar, lidar com essa situação, e passa a ser o filho preferido dele ou dela, e aí isso vai estar plantando conflito entre os irmãos. E o resultado, nós vemos isso hoje como exemplo na Palestina. Conflito entre os irmãos, assim, vamos dizer assim, mas por causa de um ato de desobediência, mas acima de tudo, que a essência ali é o conflito. A diferença é essencial, mas ele é secundário. Nós devemos o quê? Ver que a diferença é importante, é essencial, mas ela é secundária. A união e a comunhão entre irmãos é muito mais importante. E nós devemos, como pai, identificar isso em nossos filhos. E identificar como o quê? Para que eles tenham bom senso e tolerância um com o outro. E ver aquilo que é negociável e inegociável. Aquilo que é prioridade, aquilo que é fundamental e aquilo que é secundário. Às vezes tem conflitos entre irmãos por coisas secundárias, insignificantes, que tem valor nenhum. Brigas que às vezes se estenderam por coisas insignificantes, secundárias. Assim como tem entre as igrejas, entre irmãos do corpo de Cristo, divididos por coisas secundárias insignificantes. Então, nós devemos tomar cuidado e ensinar os nossos filhos o que é importante, o que é secundário, a tolerância, o amor e a graça e o bom senso, tanto dos pais como dos filhos e entre irmãos, ter o bom senso e a tolerância naquilo que é
inegociável ou negociável. Devemos analisar tudo isso, mas que não haja conflito entre os irmãos lá. Eu quero concluir essa lição dizendo que o semblante de Caim revelou o seu coração. Caim é o protótipo do pensamento humano em oposição à revelação divina, da vontade humana em oposição à vontade divina, do orgulho humano em oposição à humildade de que Deus requer, do ódio humano em oposição ao amor divino, da hostilidade humana em oposição à comunhão divina. O semblante meu e seu está revelando o nosso coração. O semblante de nossos filhos, o comportamento de nossos filhos, o comportamento entre irmãos está revelando o que está dentro do coração. Assim como Caim era o protótipo daquilo que era pensamento humano em oposição à obediência de Deus, o questionamento e a pergunta que eu devo fazer para mim é: as minhas atitudes estão revelando o meu coração? As suas ações estão revelando o teu coração? As ações de nossos filhos, entre irmãos, estão revelando o coração de cada um deles. Pense nisso. Se a tua atitude hoje, a nossa atitude, não é simplesmente uma revelação, uma manifestação daquilo de mal que está dentro de nosso coração. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo, com sabedoria, com graça, com amor, para que possa diminuir, acabar com conflitos entre irmãos, entre filhos. E você que está em conflito com algum irmão, com teu irmão, restaure isso. Conserte isso. Pare com esse conflito em nome de Jesus Cristo. Identifique, nós que somos pais, identificar esses conflitos e jogar um balde de água e basta nesses conflitos que tem feito muitas famílias por aí, vítimas. Vamos orar para encerrar essa lição. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que tenha piedade de cada um de nós. Que os conflitos que há entre nós não possam existir mais. Que os conflitos que há entre nossos filhos possam ser tratados por nós, como ferramenta nas tuas mãos, por nós, pelos pais. Que os conflitos que há em nossa casa não possam permanecer mais. Que a disputa entre irmãos, ó Pai, seja curada e não possa mais prevalecer nem trazer divisão na família. Abra, Senhor, o entendimento de cada um de nós e vê a importância de viver em comunhão e sem conflitos, Senhor. Entre nossos filhos, nos dê sabedoria como pai para saber lidar com essa situação, identificar, ter bom senso, discernimento, sabedoria e, acima de tudo, cheio do teu Santo Espírito, para, Senhor, trazer paz e harmonia entre nossos filhos e não entre nós irmãos. É que nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado por estar acompanhando essa lição. A próxima lição é inimigos da família, influências internas. O tema é inimigos da família, influências internas. Quais são as coisas internas que podem estar influenciando a nossa família? Aguardo você até a próxima. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.